Olá pessoal, continuando nosso estudo de cone aqui, hoje a gente vai ver algumas coisas especiais de cone. Posso ter o que a gente tem parecido com o cilindro. Quando eu tenho um cone aqui, e ele é um cone especial, em que se eu traço uma seção meridiana nele, ou seja, corto ele no meio e abro ele assim para mim, ao planificar isso aqui, eu vou obter um triângulo aqui. Então parte aqui, ó, corta, secciona ele aqui bem no meio, secciona esse cone bem no meio, corta ele bem no meio e mostra para mim o que vai ter aqui. Então, se você cortar e ver na perspectiva, você vai ter aqui um triângulo. Só que isso serve para qualquer cone, você sempre vai obter um triângulo. Mas nesse triângulo em especial, esse cone em especial, você vai formar um triângulo equilátero. Porque eu estou tratando aqui, olha, de um cone, que a gente chama de cone equilátero. Em que você tem todos os lados iguais. Então, essa medida aqui, que é a sua geratriz, e essa medida aqui da base toda, que quando você traça, vai de um ponto a outro, que passando pelo centro, é o nosso diâmetro. Então, o nosso diâmetro aqui é 2 vezes o raio. Então, como é um cone, como é um triângulo equilátero, todas essas medidas são iguais. Você pode falar que essa medida, então, tem exatamente G. Então, 2 vezes o raio é igual a sua geratriz. Então, de novo, é um casozinho especial. Um cilindro, um cone equilátero, então já sabe de cara que 2R é igual a geratriz. Aí você termina. O volume de um cone equilátero, então é uma palavrazinha especial para você já saber que você está tratando desse caso especial. Um outro caso também que a gente vê aqui é a questão da semelhança entre cones, que é parecido com a semelhança entre pirâmides. Quando você tem um conezão aqui, olha, e um conezinho menor, você pode fazer ali a semelhança entre triângulos entre eles. Pega aqui a medida aqui do raiozão e aqui a altura grande. E aqui Gzão. Aqui você pode mexer com o raiozinho, a alturazinha e o Gzinho. Se eles estão mexendo na mesma angulação aqui, vocês podem tratar como se fosse uma semelhança de triângulos entre eles, achar uma proporção entre esses raios, entre essas geratrizes, o que consequentemente vai dar para a gente aquela outra razão que a gente obtém sempre. A razão aqui entre as alturas, principalmente, se eu pego elas ao quadrado, isso dá a razão entre as áreas totais, a razão do grande e a razão do pequeno. Então, se já sei a área do grande, por exemplo, sabendo as alturas aqui, eu já consigo achar a área do pequeno, sem mexer nem com raio nem com geratriz. E a mesma ideia é se eu mexer com volume. A razão entre as alturas ao cubo me dá a razão entre os volumes também, Vzão sobre Vzinho. Então, do volume grande e volume pequeno. Então, aquela mesma ideia da semelhança que a gente tem em pirâmides, a gente pode aplicar aqui. Muito útil, porque eu não preciso ficar sempre achando todas as medidas do outro cone para poder achar a sua área, seu volume. Já consigo relacionar isso tudo de uma vez. Então, eu só preciso assim, ó, sabendo as características do cone grande, por exemplo, e sabendo apenas a altura do cone pequeno, eu já consigo achar tudo do cone pequeno. Ou inverso. Sabendo as características do cone pequeno, tá aí, seu raio, sua altura, sua geratriz, você consegue já mexer o volume e a área do pequeno. Sabendo a altura do grande, morreu. Você só consegue calcular a área, consegue calcular o volume de cara, ou você pode querer calcular a altura e geratriz também de forma separada. Pode aplicar semelhança de triângulos, ou pode aplicar essa semelhança aqui envolvendo áreas e volumes também. E por último, a gente pode pensar em mexer com o tronco do cilindro, que é parecido também, a mesma ideia com o tronco de pirâmide. Então vamos supor que você tem um cone aqui, tronco de cilindro, né? Tronco de cone. Vamos supor que você tem um cone aqui. Você vai cortar a pontinha do cone, como se fosse o guarda-chuvinha lá, você vai comer a pontinha do guarda-chuvinha de chocolate e vai sobrar essa base toda aqui. Essa figura que formou, que seria isso aqui, lembrando, pode até parecer um cilindro, mas não é, porque está sempre diminuindo a sua base. Então você vai pensar que toda vez que isso está acontecendo, é um pedaço de um cone maior que já teve lá, desse cone grande aqui. Então esse pedaço aqui, o que você pode pensar? Que você tinha um cone grandão, você tinha um cone rosa grandão, e você retirou a ponta dela, o cone menor. Então você pode pensar que é o volume do grande menos o volume do pequeno, para você obter o volume do tronco. O volume do tronco, então, seria o volume do grande menos o volume da ponta pequena. Isso tudo está relacionado aí com a questão das alturas, né? Você tem a altura do grandão, Hzão, e você tem a altura do pequeno, Hzinho.
Você tem o raiozão do grandão, o raiozinho do pequeno. Você também pode aplicar uma semelhança, porque você também tem a geratriz do grandão, que é isso tudo aqui, e você tem a geratriz do pequeno, que é Gzinho. Pode aplicar semelhança de triângulos entre eles para poder encontrar, tipo, Hzão sobre Hzinho é igual a Gzão sobre Gzinho, Hzão sobre Hzinho é igual a Rzão sobre Rzinho. Tudo para encontrar essas semelhanças, para poder encontrar o valorzinho que existe aqui do conezinho pequeno e retirar. Mas se eu não te der essas informações, se eu simplesmente te der assim, olha, raiozão, raiozinho e a altura desse tronco aqui, fica um pouco mais complicado. Ainda é possível, mas fica um pouco mais complicado. Existe uma forma que engloba isso tudo aí. Assim como a gente tinha a forma do volume do tronco da pirâmide, tem a forma do volume do tronco de um cilindro, que não é bom decorar, porque é complicado. O melhor mesmo é fazer essa proporção aqui, ó. Pega o volume grande menos o pequeno. A maioria dos exercícios sempre vão te induzir a fazer isso aqui, te dão informações a mais para justamente utilizar isso aqui. Só que sabendo essas informações daqui, você já dá conta também, se você lembrar da forma. Volume do tronco aqui, olha, bom, se é volume tem que envolver uma altura aqui, que é a altura que está envolvendo. Como eu tenho uma coisa de circunferência, vai ter que envolver um π também. Então vai ser o que? Um πh. Dividido aqui por 3, porque volume tem que lembrar essa coisa aqui de dividir por 3. Mas vai envolver raio aqui também. Lembra que não, é semelhante, é igual ao tronco de pirâmide, só que vai, em vez de ser área da base aqui, como é que é? Área da base ao quadrado, mais área raiz de área da base. Envolver uma. É porque áreazão. Eita. Era área sim, mais raiz de área vezes Azinho. Era algo do tipo. Na verdade, vamos cortar isso aqui. Se eu for utilizar a fórmula, então, a fórmula tem que estar assim, olha. É idêntica à fórmula do tronco de uma pirâmide. A fórmula do tronco da pirâmide envolvia uma altura dividido por 3 aqui, aí vinha a areazão, mais a areazão seria a área da base maior, mais raiz da área da base maior vezes a área da base menor, mais a areazinha da base menor, lá de cima. Transformando, então, só melhorando, essa área, você já sabe, já que sempre vai ser uma circunferência. Então, é dado por πr ao quadrado. Então, o volume do tronco seria aqui h sobre 3. A área aqui seria π, Rzão 2, mais raiz de π vezes Rzão 2. Aqui é π vezes Rzinho 2, que é o que chamou de Rzinho, mais π Rzinho 2. Tirando para fora da raiz, colocando os π's em evidência, o volume do tronco de uma pirâmide vai ser π, h sobre 3, Rzão 2 mais Rzão vezes Rzinho, que some aqui da raiz, mais Rzinho 2. Então, te dá essa fórmula grandona aí que não tem necessidade. A ideia mais é pensar em pega o volume do cilindro maior, do cone maior, retira o volume do cone menor. Tranquilo? Então, conezinhos é simplesmente só essas ideias. Agora é só, você sabe fazer, né?